conhecemos bem esse relato evangélico desse homem que tão indigente era que sequer tem o seu nome gravado nas escrituras. Ué, padre, mas o nome dele não é Bartimeu? Na tradução ficou um nome próprio, Bartimeu. Mas, no original, o prefixo bar significa filho de. Por isso aqui na palavra diz, o filho de Timeu, Bartimeu. Então ele nem tem nome. Ele é tão indigente que nem nome ele tem. Esse homem cego e maldito fica sabendo que o Senhor está passando, mas é bonito, porque algo dentro do coração daquele homem era pungente, batia. Então, quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando, ele se levanta e enfrenta primeiro as suas dificuldades de ser cego, de ser mendigo, de ser malquisto, porque ele era mendigo, maltrapilho. Além de tudo, ainda era como que amaldiçoado, porque ele tinha uma deficiência. Então ele enfrenta os seus limites, as suas incertezas, os seus medos, e se coloca de pé, e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não obstante a todas as dificuldades que já eram próprias dele, agora a dificuldade é externa. É o povo quem começa a dizer: fica calado. Por que você está gritando? Você nem é bem-vindo. Eu imagino que ele deve ter escutado uma sorte de desaforos, um tanto de coisa que veio para desestimulá-lo, que veio para desencorajá-lo. Mas ainda assim dentro daquele homem havia algo que batia e que fez com que ele permanecesse de pé, e ele gritava: filho de Davi, tem piedade de mim. Aquilo que estava dentro do coração daquele homem, nós o conhecemos bem, é algo chamado fé. Ele só fez aquilo tudo porque dentro dele ele tinha fé. Então ele enfrenta, eu vou usar uma expressão estranha, diferente, mas ele enfrenta os seus demônios, tudo aquilo que já era dele e que ninguém precisava dizer, porque ele sabia que ele era maldito, ele sabia que ele era cego, ele sabia que ele era indigente, ele sabia que ele era maltrapilho, ele sabia de tudo aquilo. Então ele precisou primeiro enfrentar todas as suas dificuldades internas. E quando ele levanta e começa a enfrentar essas dificuldades, agora a dificuldade vem de fora. E ainda assim diz a palavra que ele continua gritando, e ele diz: com mais força ainda. Usando um ditado muito popular, Bartimeu remou contra a corrente. Vocês estão entendendo? Eu vou dizer algo para você, e você que está em casa: é preciso remar contra a corrente. Agora olha que bonito, vamos ainda olhar para Bartimeu. Certa vez, eu tenho 8 anos de padre. Certa vez eu perguntei numa missa de criança assim: o que é oração? Já contei isso aqui uma dezena de vezes. E aí uma pequenininha na missa deu para mim a definição mais profunda de oração que nenhum livro de teologia havia me ensinado. Eu aprendi nos livros de teologia o que é oração, mas essa pequenininha deu para mim a resposta mais profunda, e é a que eu dou para vocês. Ela disse: oração é falar com Deus. Então olha que bonito. Na sarjeta, sentado à margem, aquele homem se coloca de pé e começa a orar. Orar é falar com Deus. O que é que ele começa a fazer se não chamar a atenção do próprio Deus para ele? Olha para mim, filho de Davi. Olha para mim.
E ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia, porque a promessa do Messias é que o Messias viria da descendência de Davi, da casa de Davi viria o Messias Salvador. Então quando aquele homem diz assim, Jesus, filho de Davi, ele poderia dizer, Jesus, filho de José, o carpinteiro, ele poderia dizer, Jesus, filho de Maria, porque eram os pais que todo mundo ali conhecia. E não estaria errado se ele falasse isso. Mas ele vai além, ele vai na promessa. Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu não estou te vendo com os meus olhos, mas a minha fé diz para mim que o Senhor é Deus. Por isso aquele homem começa a oração. O que aquele homem faz naquele lugar? Oração. E quando ele começa a orar, para e pensa. Quando a vida está difícil, marginalizado, mendigo, maldito, maltrapilho, ele não começa a rezar quando a vida está boa. Ele começa a rezar quando a vida está difícil. Precisa ser para mim e para você uma grande lição. Nós só rezamos muitas vezes quando a vida está boa. Mas é preciso rezar quando a vida não está tão boa assim. É nessa hora que a gente precisa dizer, Jesus, filho de Davi, olha para mim. O que aquele homem começou a fazer foi oração. Ele começou a orar. E como ele começou a orar, Jesus ouviu a oração daquele homem. Por isso Jesus diz, chamai-o, trazei-o para perto. A oração nos aproxima de Deus. Escuta isso, a oração nos aproxima de Deus. A oração nos aproxima de Deus. Vou dizer de novo, para que você em casa e você aqui guarde. A oração nos aproxima de Deus. Bastou Bartimeu começar a orar e ele foi aproximado de Deus. Nós, na nossa cabeça, às vezes a gente quer fazer o contrário. Nós queremos nos sentir próximos para depois rezar. Quantas vezes você foi dormir porque você não se sentia próximo de Jesus e você não rezou? Quantas vezes, por causa do pecado, você se sentiu distante, afastado de Jesus e você não rezou? A nossa lógica é contrária à lógica divina. A oração nos aproxima de Deus. A nossa lógica diz, não, eu só posso me aproximar quando eu estiver bem. É porque nós somos criados desse jeito, nós somos assim. Nós aprendemos que tudo é merecimento. A gente não pode parecer frágil diante das pessoas. Nós não podemos parecer vulnerável diante das pessoas. Nós sempre temos que estar fortes, fortalecidos, porque o mundo nos exige isso. O mundo nos exige fortaleza. O mundo nos exige respostas. O mundo nos exige soluções. E aí nós queremos nos aproximar de Deus quando a gente tem resposta, força e solução. Mas quando é o contrário, eu tenho que me aproximar dele quando eu estou fraco, quando eu não tenho resposta e quando eu não tenho solução. Foi o que Bartimeu fez. Jesus, filho de Davi, olha para mim. E quantas vezes, vou bater nessa tecla, a gente só quer rezar quando a gente está bem. É uma lógica que não faz sentido, mas na nossa cabeça parece que faz. É como se nós não fôssemos ao hospital porque nós estamos doentes. E aí a gente fica em casa e diz, eu só vou no hospital quando eu estiver bem. Eu não quero que o médico me veja assim. É meio, desculpa o que eu vou dizer, é meio ridículo, não parece? É, mas essa é a lógica da nossa cabeça. É como se nós estivéssemos esborrachados num poste, e aí a gente olha e fala, meu Deus, eu estou todo quebrado. Eu não posso aparecer diante do médico assim, eu tenho que ir para casa. E eu só vou ao médico quando eu melhorar. Mas aí o que acontece? Morre, porque é no hospital que você vai ter o atendimento. E quantas vezes nós só queremos rezar quando a gente está bem? Então Bartimeu vem nos dar essa lição. Reze, chame a atenção de Jesus. Fala para ele, olha para mim, por favor. E esse olha para mim não significa faça a minha vontade, não é isso. Esse olha para mim significa, por favor, faz a sua vontade na minha vida. É isso que ele espera. É isso. Até porque ele faz uma pergunta. Quando aproximam Bartimeu dele, o que ele pergunta para Bartimeu? O que você quer que eu faça? Tem cabimento essa pergunta? Se a gente olhar com a nossa lógica, não. É claro que ele quer enxergar.
Mas olha que bonito, Jesus dá a Bartimeu o protagonismo da vida dele. Olha que coisa bela. Jesus está dizendo, o que você quer que eu faça? Jesus está dizendo para ele, tome a decisão correta. Eu poderia tomar uma decisão para você, mas tome você uma decisão correta. Jesus entrega a Bartimeu o protagonismo da vida dele. É isso que o Senhor espera de nós. Isso é lindo. Mas quantas vezes, queridos, me permitam, quantas vezes nós estamos cegos à margem do caminho, como Bartimeu? Quantas vezes? E a gente não percebe. A gente está tão cego que a gente não percebe que está cego. Porque a nossa visão é boa. A minha nem é tão, mas eu uso um óculos e está tudo bem. A gente só acha que visão é só essa aqui. Existe uma visão espiritual que muitas vezes nós estamos cegos. Nós estamos à margem do caminho. Olha que interessante. Enquanto Bartimeu era o centro da vida dele, ele estava sentado na sarjeta. Enquanto Bartimeu era o centro da vida dele, ele estava sentado na sarjeta. Quando ele muda o foco, quando ele sai dele, e eu vou usar uma expressão, olha para Jesus, mas vocês estão me entendendo, ele ainda era cego. Mas quando ele sai dele, quando ele para de olhar para ele, e ele muda o foco, ele muda o sentido, o que ele está fazendo? Ele está saindo do centro e está colocando Jesus no centro. Aí ele cria força, aí ele levanta, aí ele começa a rezar, e aí o Senhor o escuta e o Senhor o cura. Vivemos numa sociedade egocêntrica, é a palavra. Há algum tempo atrás, a sociedade ela era teocêntrica. E hoje se combate muito isso. Mas o mundo está, isso que está, porque tiraram Deus do centro. Enquanto Deus era o centro, as medidas, as atitudes eram tomadas a partir dele. Quando tiraram Deus do centro e colocaram o homem no centro, a sociedade se cegou e não percebeu. Agora eu sou a minha medida, eu sou a minha tábua de mandamentos. Quantas pessoas, escutem o que eu vou dizer, quantas pessoas vêm confessar querendo dizer o que é e o que não é pecado? Tá ou não está no lugar de Deus? Para e pensa. Você vem pedir perdão a Deus. Vamos ser lógicos aqui. Você vem pedir perdão a Deus na confissão. Se você vem pedir perdão a Deus, você vem pedir perdão a Ele porque você errou com Ele. Se você errou com Ele, o critério é Ele. Você está me entendendo? É lógico isso para vocês? Vocês estão com sono? Não? Ok? Posso continuar? Se você vem até Deus para pedir perdão, significa que você errou com Ele. Logo, Ele é a medida. Aí a pessoa vem confessar e fala assim, não, mas isso não é pecado. Então para que você está pedindo perdão? Você está entendendo? Tirou Deus e colocou quem no meio? Ele próprio. Tirou Deus e colocou quem no meio? Ela própria. Está cego, está cega. Deus já disse o que é e o que não é. E escuta aqui o que o padre vai dizer em nome, você que está em casa também. Deus é, ponto. Deus não era e Deus não será. Deus é, sempre. E vou só falar de um atributo divino. Eu preciso dar isso para vocês. Vocês precisam voltar para casa com essa realidade teológica. Deus, existem muitos atributos divinos. Eu vou falar de um. Deus é perfeito. Vocês concordam comigo? Posso partir dessa premissa que Deus é perfeito? Ok. Aquilo que é perfeito não precisa de mudança. Vocês concordam? Porque se mudou, é porque não era perfeito. Ok? Beleza? Estão me acompanhando? Então, se ele é perfeito, hoje, ontem ele era perfeito e amanhã ele será. Por que você quer que a vontade de Deus mude agora? Para ele entrar dentro da sua caixinha? Por que você quer que agora os preceitos divinos mudem para que ele entre na sua caixinha? Por que você fala assim, ai, a igreja precisa mudar porque são novos tempos? Está cega, está cego e não está percebendo.
A igreja só precisa mudar porque você se colocou no lugar de Deus. Você agora é a tábua dos mandamentos. Você tirou Deus e colocou você. Então você quer que a igreja esteja adequada às suas vontades. Tá ou não está no lugar de Deus, querido? Tá ou não está no lugar de Deus, querida? Está cego e não está vendo. Percebeu? Às vezes a gente fala tanta coisa e não percebe do que está dizendo. Para de usar esse discurso mais ou menos. Para de usar esse discurso frouxo. Oh, agora é tempo novo. Oh, agora é... Pode ser 2000, 3000. Se Jesus não voltar, o ano de 1 milhão. Deus vai continuar sendo Deus. E o que era para Deus ontem é hoje e vai ser amanhã. E não vai mudar por força da sua vontade. Mas às vezes nós estamos cegos. E a gente não percebe que está cego. E aí a gente quer, olha o tamanho da petulância. A gente quer que Deus mude para entrar na minha caixinha. Olha o tamanho da cegueira. Olha o tamanho da cegueira. Mas que bonito. Quando Jesus cura, diz ali, olha, no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Olha que bonito. Olha que detalhe bonito do evangelho. No início fala que ele está à margem. Ele não está ainda no caminho. Por qual motivo? Porque ele não seguia Jesus, ou caminho. Olha que coisa bonita. Aí no fim da palavra, quando ele é curado, diz que ele entra no caminho. Por qual motivo? Porque agora ele se tornou discípulo de Jesus. Isso é lindo demais. Então agora ele passa a seguir o Senhor. Mas vamos lembrar, Jesus está passando, saindo de onde e indo para onde? Vocês lembram disso? Tem problema se não lembrar não. Ele está saindo de Jericó e está indo para onde? Jerusalém. Por que ele está indo para Jerusalém? Para sofrer a paixão. Que Pedro não entende. Longe de ti, Jesus, que isso te aconteça. Afasta-te de mim, Satanás. O povo ainda não tinha entendido. Os discípulos ainda não tinham entendido a promessa. Eles ainda não tinham entendido o que teria que acontecer com o Senhor. Mas Bartimeu segue Jesus a Jerusalém. Isso significa que Bartimeu seguiu o Senhor até mesmo no caminho do Calvário. Tem cristão católico que só quer seguir Jesus e quando a vida está boa. Tem cristão católico que só quer seguir Jesus quando está todo mundo bem, quando não tenho problema nenhum, quando o meu emprego está me pagando rios de dinheiro, quando eu arrumei uma namorada, quando eu arrumei um namorado, quando o meu filho não sei o que, quando... Isso é para qualquer um. Cristão de verdade segue Jesus em todo o tempo. Não sei a dificuldade que você trouxe, não sei qual é a luta que você está passando, não sei a batalha, e não estou dizendo que a sua luta é pequena não. Às vezes a vida é dura, nossa, às vezes a vida é tão dura, e esse tempo de pandemia tem mostrado isso para nós. Às vezes a vida é tão dura, às vezes ela bate tão doído, que a gente parece que ele não está escutando a gente. Padre, na sua vida também, na vida do padre também, não tenha dúvida. Mas se eu sigo o Senhor, se eu estou no caminho, eu devo segui-lo todo o tempo, para que Ele possa curar a minha cegueira a cada dia. Mas se me permitam ainda, e eu acabo essa pregação, existe um outro detalhe nessa palavra que eu achei importante tratar com vocês hoje. Quando Bartimeu começa a gritar, vou melhorar o meu verbo aqui. Quando Bartimeu começa a orar, aquela multidão que estava lá, fez o que com ele? Atrapalhou a oração dele. Ei, fica quieto, cala a boca, você está gritando por quê? Aquela multidão que estava lá, atrapalhou a oração de Bartimeu. Aí Jesus chama e diz, trazei-o, chamai-o aqui. O que acontece com aquele povo? Vou usar uma expressão, uma palavra nossa, dos nossos tempos. Aquele povo se converte.
mudou de ideia. Primeiro estava atrapalhando. Agora aquele povo começa a fazer o quê? Coragem, levanta-te, Ele te chama. Percebeu essa mudança? Essa mudança de prática naquele povo? O mesmo povo que diz, cala a boca, cara, você está atrapalhando, fica na tua, seu mendigo. O povo mudou e agora, vambora, força, coragem, levanta-te. Houve uma conversão no coração daquele povo. Percebeu? Eu vou te entregar agora um questionamento e vou deixar para você refletir. Você está no grupo dos que atrapalham ou você está no grupo dos que incentivam? Pensa nisso. Quantos, me permitam o neologismo aqui, quantos Bartimeus você conhece? Talvez tenha um Bartimeu dentro da sua casa, cego, completamente cega para a vida, não está enxergando a vontade de Deus, não está enxergando que está se matando, não está enxergando que a vida que está levando para o buraco, para a fossa, para a perdição. E eu ouso dizer, eu não estou falando só perdição nessa vida não, para perdição eterna, porque tem gente vivendo aqui como se aqui fosse o ponto final, e não é. Isso aqui é só um instantezinho. Essa vida que nós estamos vivendo aqui é só um instantezinho. Quanto Bartimeu tem na sua vida que talvez precise de uma palavra de vambora, levanta, força, Ele te chama. E às vezes a gente faz como aquele povo, cala a boca, você só fala besteira, não tem jeito, está perdido, está perdida, isso aí nem o diabo quer, não tem mais salvação. Se você já falou uma dessas frases, vá pedir perdão a Deus. Eu entrego para Satanás, eu já fiz tudo que eu podia. Ou então nós usamos a célebre frase, eu lavo as minhas mãos. Talvez tenha um Bartimeu na sua casa, na sua vida, na sua família, que você precisa ter uma palavra de fortaleza, que você precisa fazer como Jesus, trazer para perto, chama-o, que você precisa dar uma palavra de fortaleza, de ânimo. Vambora, meu filho, vambora, minha filha, você consegue, você é capaz, você pode, Jesus te ama. O Senhor não desistiu de você. É preciso que nós também façamos o papel daquele povo, não que atrapalhou, não que mandou calar a boca, não que mandou ficar quieto, mas daquele povo que incentivou, que colocou de pé e disse, vamos embora. Eu ouso dizer que alguém tem até pegado Bartimeu e ter levado até Jesus, porque ele era cego. Imagina no meio da multidão um cego achar alguém, não acha. Eu ouso dizer que alguém deve ter ido até ele e falado assim, vem cá, segura aqui no meu braço, que eu vou te levar até ele. E a gente aprende, né, que quando a pessoa com deficiência visual, quando ela precisa de ajuda, você não deve você pegar e puxar, está errado. Você deve oferecer o braço para que a pessoa segure, para que ela se sinta forte, para que ela se sinta segura. Eu ouso dizer que alguém foi até Bartimeu e falou assim, pega aqui o meu braço, vamos, eu vou te levar até ele. Para terminar, tem alguém que você precisa fazer isso? Talvez tenha. Não estou dizendo que tem, mas talvez tenha. Um familiar, um amigo, o pai, a mãe, o filho. Talvez seu esposo, sua esposa. Alguém. Sempre tem um Bartimeu. Ou eu vou dizer, fica quieto, mantenha-se no seu lugar de mendicância. Talvez eu nunca diga isso, mas as minhas palavras talvez dizem, você não consegue, você não vale nada, você não é capaz, você é burro, que criança burra, incompetente. Quantas cegueiras nós estamos lançando. Ou nós seremos aquele que nós vamos estender o braço e dizer, deixa eu te levar até ele, vamos embora, força, coragem, levanta. Agora, para que você estenda o seu braço,
para que alguém segure, para que você leve a Jesus, é preciso primeiro que você veja. Porque senão, me desculpe, puxa vida, eu vou acabar a pregação com um ditado tão michuruca, mas vocês me conhecem, eu gosto das coisas simples. Eu preciso fazer esse trocadilho. No fim da quarta missa, o domingo terminando, a voz já foi embora, vocês me dão esse voto. Vai ser cego guiando cego. Infelizmente, se você não vê, se você não enxergar primeiro, se você não voltar para Ele primeiro, se você não gritar no meio da multidão primeiro, vai ser só cego guiando cego. E cego guiando cego não chega em lugar nenhum, bate com a cabeça, se acidenta, fica pelo caminho. Então, que primeiro nós enxerguemos o Senhor através da oração, lembra disso. E através da oração em todo momento, não na hora da vida fácil. Que primeiro enxerguemos nós o Senhor. Sai do meio você. Sai do meio. Sai do meio. Se retire do meio. E coloque Jesus. Que as suas medidas sejam a partir dele. Que as suas decisões sejam a partir dele. Que as suas palavras sejam a partir dele. Que as suas atitudes sejam a partir... Padre, mas o que significa a partir dele? Está aqui. Não tem outro jeito de colocá-lo no centro. É lendo, entendendo e obedecendo a palavra. Só tem um jeito de colocá-lo no meio. Através da palavra. Claro e evidentemente que a palavra sujeita a igreja. A igreja é ela que é a mãe, que nos conduz, que nos mostra o caminho, que nos aponta ao Cristo. Deixa a igreja estender o braço para você, para te levar até Jesus, para que você possa também, ao encontrar algum Bartimeu, talvez esteja pertinho, dentro de casa, você possa estender o braço e levar até nosso Senhor. Essa semana eu vou pedir a Deus que te apresente alguns Bartimeus, para que você possa estender o braço e levar até a presença de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.